E aí, pessoal, abrindo as notícias do Grêmio neste sábado com duas grandes notícias, uma estrutural e uma bem prática que você vai gostar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, mas sem antes não esqueça, no primeiro comentário você tem o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra por mês com um investimento de R$67. Portanto, não perca a oportunidade, está no link abaixo, tanto na descrição como no primeiro comentário, você tem esta oportunidade a partir daí. Gente, duas notícias, uma que eu preciso discorrer e uma muito rápida. Vou começar com o goleiro Breno. O goleiro Breno renovou o contrato com o Grêmio, a assinatura do contrato será na quarta-feira e o Grêmio irá, a partir de agora, ter o goleiro até o final de 24, ou seja, ele renova por 22, 23, 24, 3 anos de contrato, lembrando que o contrato dele encerraria lá no mês de dezembro de 2021. Então, Breno, agora todo mundo gosta do Breno, a gente já sabia, quem está nesse canal aqui há mais tempo, já sabia da força de Breno e de tudo que ele poderia construir. Graças a Deus temos goleiro por muito tempo, agora tranquilamente pelos próximos 3 anos. 3 anos e 8 meses, se considerar a partir de hoje. Gente, vamos lá. 3 anos e 7 meses, melhor, tô mal de matemática. Gente, vamos discutir um pouquinho algumas situações referentes a discurso e prática. A principal crítica que o presidente Romildo Bolzan recebeu nos últimos tempos foi a distância entre o discurso dele e a prática. A categoria de base, a categoria de base. E isso foi ganhando corpo e entrando muito forte dentro da realidade do presidente Romildo e foi, de fato, muito atacado por isso. A partir da saída de Renato Portaluppi, mais uma vez o discurso veio à tona da utilização dos jovens meninos das categorias de base, de uma forma mais próxima entre o profissional e a base. E a gente viu mudanças práticas, muito além do discurso. O trabalho do Thiago Gomes naqueles primeiros jogos e depois o Thiago Nunes, quando assume, também colocando, por exemplo, 6 jogadores da base no último jogo. 6 jogadores da base. E aí, quando a gente vê isso, a gente tem que vir aqui e também colocar as modificações. E a notícia que eu trago hoje é uma notícia muito, mas muito boa dentro dessa realidade. Quando a gente começa a falar em categoria de base, a gente tem que olhar um pouquinho para trás e saber o que foi feito, porque jogador o Grêmio sempre teve. O Grêmio, por exemplo, tem no trabalho da transição do Thiago Gomes, do Kevin Krieger e do Romildo Bolzan Neto, que são os dirigentes, um trabalho de excelência, de grande capacidade de inteligência e, mais do que isso, de suporte. Suporte a tudo que é feito, muitas vezes, pelo profissional. Por que eu digo isso? Vamos pegar um exemplo definitivo, que é definitivo. Imaginem vocês, um jovem jogador que tem um problema de conciliar contrato, que vai treinar em separado no time da transição, em meio à pandemia. E ele volta não só forte quando ele renova, como ele renova numa quinta e joga num sábado. Vocês lembram disso? Imaginem o suporte que deu aquele grupo de transição para manter a chama acesa desse jogador. Todos cairiam em completo descaso, ficariam treinando separado e levariam um mês para voltar a trabalhar. Pois aqueles profissionais, o Thiago Gomes e a comissão técnica e também os dirigentes, seguraram esse jogador vivo todo o tempo e hoje ele é uma referência. Isso é trabalho. Isso é referência de trabalho. E agora o Grêmio finalmente toma uma posição que vai agregar muito ao trabalho já vitorioso da base. O Grêmio diminui, a partir da semana que vem, o espaço entre a transição e o profissional. E como o Grêmio vai fazer isso? Thiago Gomes é o treinador da transição, certo? A partir da semana que vem, ele agrega um cargo na carreira. Ele vai ser, além do treinador da transição, ele vai ser integrante ou um dos auxiliares de Thiago Nunes e integrante da linha de auxiliares da comissão permanente do Grêmio. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Imaginem vocês
um grupo um pouco mais cheio no profissional, onde os jogadores da transição estão sempre abraçados ali e jogando nos jogos da transição. Ou seja, Campeonato Brasileiro de Aspirantes, esse time treina junto, vai para dentro do processo da transição e joga lá. O Grêmio não tem, por exemplo, casos como o do Lucas Araújo, que fica 1 ano trabalhando no profissional e jogou 5 partidas no time da transição. Não são 2 grupos separados. É um grupo que treina forte aqui na transição, mas que a todo momento está integrando com o grupo de jogadores principais. Todos fazem parte, praticamente, do time principal do Grêmio. Isso é conquista. Isso é inteligência no discurso. Isso é respeito à prática. Isso é o que faz do Grêmio um clube diferente e que faz do Grêmio um clube que a todo momento apresenta jogadores. Muitos se perderam nessa construção de 2 times diferentes. Muitos se perderam. Muitos bons jogadores. A gente até pode fazer uma lista de tantos e tantos jogadores que ficaram num limbo e voltaram ou muito mais frágeis. Vamos pegar um exemplo de um grande jogador da base, Rildo. Rildo foi pro profissional, não foi aproveitado, ficava treinando lá, diminuiu a capacidade de treinamento numa época da vida que é muito séria. Outro, Patrick, chegava lá, jogava alguns minutos, voltava, não sabia onde estava. Pois o Grêmio termina, o Grêmio o Grêmio cria uma espécie de cola entre a transição e o grupo principal. E em cima dessa realidade, o Grêmio se fortalece. Essa, para mim, eu não vou dizer que é melhor do que a notícia do Breno, porque são coisas diferentes. Mas essa notícia vai aumentar ainda mais o número de jovens jogadores que vão transportar para o Grêmio muito mais soluções do que a gente imagina. Quando a gente pode entender essa realidade, a gente precisa claramente colocar isso como algo muito bom. E aí, obviamente, valorizar também o profissional. O Grêmio acertou em cheio quando tirou do Pelotas o Thiago Gomes e jogou dentro da transição. Thiago Gomes tem uma história muito legal no futebol, já passou por muitos espaços, conhece muito o ambiente, mas a relação dele com esse trabalho, com o Romildo Bolzaneto, com o Kevin Krieger, com transição e obrigatoriamente com essa capacidade de entendimento de como esses jogadores vão estar no profissional, isso colocaram o Grêmio num outro estágio, numa outra situação. É só olhar. Não precisa muito para a gente ver que a grande capacidade dos profissionais da transição e das categorias de base incluíram ao Grêmio muita força nos últimos anos. E a gente pode sim pessoalizar em alguns pontos, porque é assim que funciona o nosso processo no futebol. Eu estou muito satisfeito com essa notícia, fiquei muito feliz em poder entender isso, porque isso parte do discurso do presidente Romildo, de Marcos Hermann, de Thiago Nunes, e entra dentro das categorias de base como uma bênção, porque quem trabalhou em base, quem trabalha em base, sabe dessa distância, sabe que existe essa distância, sabe que é difícil, sabe que muitas vezes não são ouvidos, sabe que esse jogador não está pronto, esse está pronto. Eles estão ali, eles estão trabalhando, eles é que tem o dia a dia, eles é que tem a leitura dos problemas pessoais, eles é que tem a leitura dos problemas físicos, eles é que tem se um jogador está disperso, se não está, eles é que vivem o dia a dia. E quando a gente entende essa preocupação do Grêmio em diminuir esse espaço e toma uma atitude como essa, de fazer um treinador do time de transição virar um membro integrante da comissão permanente, o Grêmio simplesmente termina com essa distância. Termina com essa distância. E isso a gente tem que valorizar e aplaudir. Eu sou crítico, vocês sabem disso, muitas vezes eu critico pesado algumas situações do Grêmio, mas nesse caso o Grêmio está encurtando espaços com o que tem de melhor nos seus profissionais. Poderia também incluir um dirigente da base ou da transição para fazer parte do departamento de futebol profissional, seria ainda mais forte, e acho que esse, por exemplo, deve ser um caminho definitivo para o Grêmio. O Grêmio deve usar essas situações. A escola de dirigentes das categorias de base devem fazer parte do futebol profissional, nem que seja como um impulso. A vitória dos dirigentes abnegados do Grêmio, que são homens também que a gente precisa, sempre que pode, sempre que deve, aplaudir e aplaudir demais. Hoje é um dia
que é uma vitória das categorias de base, é um dia de conquista das categorias de base, é um dia de valorização de um profissional que o Grêmio precisa aplaudir, que é Thiago Gomes. É um dia, de fato, muito, mas muito forte, muito legal para todos que entendem um pouco de como funciona a realidade de um clube de futebol e a distância que existe entre um time profissional e as categorias de base. Poucos clubes fazem e conseguem construir como o Grêmio constrói, como o Grêmio desenvolve. Mas hoje, sem dúvida, o Grêmio ganhou e deu mais um passo rumo à excelência, algo que já tem e já leva e a gente valoriza sempre que pode. Estou muito satisfeito com o que aconteceu, com como o Grêmio desenvolveu e a gente tem que aplaudir. Aí, você sabe, muitas vezes eu critico Romildo Bolzan, critico os dirigentes do Grêmio pelo discurso se desfazer da prática, mas esse é um ponto prático em cima do discurso do presidente e a gente está aqui para aplaudir. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.